Olá pessoal, eu sou o professor Leonel Barbosa e nessa aula de hoje nós vamos estudar a glicólise, que é o processo que corresponde à quebra da molécula de glicose. Então a glicólise é uma série de reações que extrai energia da glicose, quebrando-a em duas moléculas de 3 carbonos, denominadas de piruvatos ou ácidos pirúvicos. A glicólise é uma via metabólica antiga, que significa, que evoluiu há muito tempo e é encontrada na grande maioria dos organismos vivos. Em organismos que realizam a respiração aeróbia, que a gente simplesmente chama de respiração celular, a glicólise é a primeira etapa desse processo, sendo o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, as outras etapas. No entanto, a glicólise, como ela não necessita de oxigênio, em muitos organismos anaeróbios, eles também utilizam essa via. Então, começa pela glicólise. Aqui nós temos um resumo bem simples, esquematizado, onde mostra que a nossa glicose, que apresenta aqui 6 carbonos, estão sendo representados por essas esferas, elas nesse primeiro momento, recebem duas moléculas de ATPs, liberando seus fosfatos. Esses fosfatos eles vão servir para a fosforilação da nossa molécula de glicose. Então, vai formar duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. A segunda parte, entra o NAD como aceptor de hidrogênio, então nicotinamina adenina de nucleotídeo, ela retira hidrogênios, nós vamos ter a entrada de fosfato inorgânico ao processo, e a partir daí, então, nós vamos ter a liberação aí de ATPs. Então, ocorre a fosforilação do ADP, ou seja, duas moléculas de ADPs aqui em cima vão formar duas moléculas de ATPs, e mais um piruvato, aqui também embaixo, duas moléculas de ADPs vão formar duas moléculas de ATPs e o outro piruvato ou ácidos pirúvicos. Então, a quebra da glicose, ela vai originar dois piruvatos, dois NADs H+, e dois ATPs como saldo do processo. Bom, uma visão mais química do processo, então eu escolhi aqui a glicose fechada, a glicose, a alfa-glicopiranose, que é o nome que se dá a essa molécula, quando tem essas hidroxilas, as duas aqui embaixo, ela sofre ação aí da enzima hexoquinase. Essa enzima ela requer aí magnésio como aceptor, então ela vai introduzir aqui o primeiro fosfato a partir do ATP ao carbono número 6. Então, a molécula aberta, nós podemos notar que ao carbono número 6 está ligado esse fosfato. Então, agora, essa molécula, antes denominada simplesmente de glicose, agora ela passa a ser chamada de glicose 6-fosfato, porque ela possui um fosfato ao carbono número 6. Na segunda reação, nós temos a participação da glicose fosfato isomerase, que ela vai converter a glicose, que é uma aldose, aqui em cima a gente pode ver a função aldeído, ela vai ser convertida em frutose, que é uma cetona, representada aqui pelo carbono dupla O. Então, a glicofosfoisomerase, ou glicose fosfato isomerase, ela faz essa conversão. Mas qual a razão? Por que vai ter que transformar aí a nossa glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato? Porque nós vamos adicionar mais um fosfato. Além do mais, essas reações aqui é a fosforilação da glicose. Ou seja, nós vamos colocar mais energia através de fosfatos na nossa glicose. Então, por isso que essa fosfofrutoquinase, que atua aqui na frutose 6-fosfato, ela adiciona mais um fosfato proveniente do ATP.
Então, sai ADP e nós temos frutose 1,6-bifosfato. Ou seja, um fosfato ligado ao seu carbono número 1 e um fosfato ligado ao seu carbono número 6. Agora, a nossa glicose, né, foi transformada, então, em frutose 1,6-bifosfato. Ela está pronta para ser separada em duas partes. Então, a enzima aldolase, ela faz essa quebra. Ela é responsável pela ruptura da ligação entre o carbono 3 e o carbono 4. De modo que nós vamos ter essa região aqui, essa parte superior, né, que vem para cá, e essa parte inferior que vem aqui para baixo. Bom, mas quando nós quebramos essa ligação aqui, né, nós podemos notar que esse carbono aqui ele vai ficar com uma ligação a menos. Então, essa hidroxila, ela separa, esse hidrogênio acompanha a parte de cima, formando uma dihidroxicetona fosfato. Então, essa molécula está pronta. Né? E a de baixo? Aqui forma uma dupla O. Então, nós temos dupla O, né, hidrogênio, caracterizando o gliceraldeído 3-fosfato. Só que a gente não pode esquecer que a glicólise ela é um processo que acontece aí no hialoplasma, né, em meio aquoso, e nós temos aí nesse meio a enzima triose fosfato isomerase. Então, o que essa enzima faz? Essa enzima ela vai converter esse gliceraldeído 3-fosfato, né, aliás, essa dihidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, de modo que nós vamos ter duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Então, na sequência, né, olha aqui, gliceraldeído 3-fosfato aqui em cima, gliceraldeído 3-fosfato aqui embaixo. Agora, a sexta reação é aonde vai acontecer a participação do NAD. Então, o NAD ele entra aí como aceptor de hidrogênios. Ele retira esse hidrogêniozinho aqui, ó, presente no gliceraldeído, presente no carbono número 1. E ele vai introduzir um fosfato chamado de PI. Esse é um fosfato inorgânico. Veja que ele não é proveniente do ATP. Ele está no meio, então é um fosfato inorgânico. Ele está ocupando aqui o carbono número 1. Após essa reação, então está saindo o hidrogênio e está entrando o fosfato inorgânico. Então nós temos o 1,3-bifosfoglicerato. Em cima e embaixo. Veja que eu repeti a reação 6 aqui em cima, a reação 6 aqui embaixo. Agora, a nossa molécula, né, começa a liberar seus fosfatos. Então, o primeiro fosfato a sair é o do carbono número 1. Por isso que a fosfoglicerato quinase, ela faz a extração justamente, né, desse fosfato do carbono número 1. Então, nós temos 3-fosfoglicerato. Antes era 1,3-bifosfoglicerato. Agora, um fosfato foi utilizado para fosforilação do ADP, formando uma molécula de ATP. Aqui embaixo, o mesmo raciocínio. Então, nós temos um ATP sendo formado aqui em cima, um ATP sendo formado aqui embaixo. Então, essa reação número 7, né, a fosfoglicerato quinase, ela permite a saída ou faz a extração de um fosfato, né, agregando-o ao ADP, formando molécula de ATP. Então, temos aqui duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Bom, a próxima reação, ela vai preparar, né, para a extração do outro fosfato, que ainda permanece, né, no fosfoglicerato. Mas como que ela faz? Então, a fosfoglicerato mutase, ela joga o nosso fosfato do carbono 3 para o carbono 2 e traz a hidroxila que estava no carbono 2 para o carbono 3.
transformando então o 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato. Agora, a enolase, ela faz a extração desse hidrogênio do carbono 2 e da hidroxila do carbono 3. Então, vai extrair uma molécula de água. Então, a enolase, ela desidrata essa molécula do 2-fosfoglicerato, né? Ela transforma ele em fosfenol piruvato. Então, veja que aqui tem uma ligação dupla, né? Então, aquele hidrogênio que fazia parte do carbono número 2 e a hidroxila, ela saiu. E nós temos aqui a formação de uma dupla ligação. Veja que esses dois hidrogênios, eles estão fazendo parte aqui, né? Saiu a hidroxila e saiu esse hidrogênio. Esse oxigênio é um oxigênio que saiu lá atrás do nosso, que permaneceu da saída do nosso fosfato. Bom, a última, chegamos na 10ª reação. Nesta reação, esse fosfato do fosfenol piruvato, então ele vai ser retirado pelo ADP. Então, nós temos, mais uma vez, a fosforilação do ADP formando ATP. Tá? Então, mais um ATP aqui é formado. Agora, veja o que sobra, o piruvato. Como isso está em meio aquoso, se ligar a um hidrogênio, nós chamamos isso de ácido pirúvico. Se eu deixar simplesmente essa ligação livre, como eu deixei aqui, então a gente chama de piruvato. Essa é a diferença, né? Quando está livre aqui, é piruvato. Quando tem um hidrogênio, nós chamamos de ácido pirúvico. Então, ao final dessas 10 reações, nós vamos ter 2 moléculas de piruvatos, nós vamos ter aqui um ATP que saiu, 2 ATPs, 3 ATPs, 4 ATPs. Só que a gente não pode esquecer que nós usamos 2 moléculas de ATPs lá na primeira parte, nas reações iniciais, quando nós estávamos preparando a nossa molécula de glicose, tá certo? Então, o saldo de ATP vai ser justamente, o resultado entre esses 4 ATPs menos os 2 que fizeram parte do início do nosso processo. Então, nós temos como saldo 2 moléculas de ATPs. 2 piruvatos e os 2 NADs hidrogenados que estão saindo aqui. Então, esses 2 NADs, eles são aceptores intermediários de hidrogênio. Então, eles vão transportar esses hidrogênios para outras reações, tá certo? Então, isso caracteriza a nossa chamada glicólise. Agora, vem uma pergunta bem interessante, inclusive alguns vestibulares questionam isso. Qual é o destino do piruvato? Para onde ele vai? Assim que ele foi formado nesse processo de glicólise. Ele pode permanecer no hialoplasma ou no citosol, e atuar como aceptor final de hidrogênios. Então, processo de fermentação, isso acontece. Então, na fermentação alcoólica, na fermentação lática, então o próprio piruvato, ele vai receber os hidrogênios do NAD. Então, o NAD tirou lá atrás, e agora devolve para o piruvato, dando origem, então, à molécula de álcool, dando origem aí ao lactato. Então, o aceptor final corresponde justamente ao piruvato. Agora, se o piruvato entrar dentro da mitocôndria, a coisa muda. Por quê? Agora, ele entrando dentro da mitocôndria, ele vai ser convertido em acetil, posteriormente ele vai entrar no ciclo de Krebs e, na sequência, vai para a cadeia transportadora de elétrons, ou fosforilação oxidativa. Então, entrando dentro da mitocôndria, o nosso piruvato vai participar aí da respiração aeróbia ou a respiração celular, com as 2 etapas seguintes,
que corresponde, como eu já disse, ao ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Bom, gente, então, né, basicamente a glicólise é isso. Obrigado e até a próxima.